Paz e graça a todos. Estou gravando esse testemunho para o canal Semeando Vidas, né? Eu sou o Bispo Rafael, sou aqui da cidade de Anápolis, do estado de Goiás. Sou nascido em Brasília, né? E vim para Anápolis baseadamente aos 3, 4 anos de idade. Fomos primeiro para o estado do Piauí e viemos então para Anápolis, né? Eu quero deixar também o meu telefone de contato para você, às vezes, que quer nos levar aí na sua igreja para contar o nosso testemunho, para estar ministrando. O nosso telefone é 62, porque nós estamos aqui do estado de Goiás, né? É 9416-2410, Bispo Rafael. Pois é, pessoal, eu quero contar o meu testemunho, relatar tudo aquilo que Deus fez na minha vida. Fiquei viúvo por 2 vezes, é isso mesmo que você ouviu. Fiquei viúvo por 2 vezes, passei momentos difíceis na minha vida de suportar, suportei pela bondade e a misericórdia de Deus. Quero dizer para vocês que eu era um homem que na verdade não levava as coisas de Deus a sério. Por várias vezes ia para a casa de Deus, caía, levantava, caía, não firmava os meus passos. Uma certa feita, uma serva de Deus, usada pelo Senhor, aquela mulher manda me chamar lá na casa dela, fala para o Rafael, nessa época eu não era bispo, eu era apenas membro, fala para o Rafael vir aqui na minha casa que eu tenho algo de Deus para entregar para ele. Nessa época eu era casado, o nome da minha falecida esposa chamava Ellen, e ela entregou o recado da serva de Deus para mim, e eu fui lá na casa daquela profeta, daquela mulher de Deus, e ela disse assim para mim: Rafael, eu vi um caixão na sala da sua casa. Se eu fosse você, voltava rapidamente para os caminhos do Senhor. Quando aquela serva de Deus falou isso para mim, me bateu um temor, me bateu um medo, né? Naquele momento eu fiquei com muito medo, com muito temor, e comecei a caminhar para a casa do Senhor novamente. Comecei a caminhar para a igreja, comecei a buscar a Deus, comecei a me envolver com as coisas do Senhor e fiquei firme com Deus. Passados-se alguns anos, né, aquilo que aquela profeta ela tinha falado, eu pensava que aquilo era para mim, porque eu estava distanciado da casa do Senhor. Mas ao decorrer do tempo eu pude perceber que o Senhor Jesus não estava falando a respeito de mim. Logicamente que aquele foi um meio que Deus usou para me buscar, né, do mundo para a sua luz, né? E eu quero deixar aqui na palavra do Senhor, antes de começar o meu testemunho, aqui no livro de Coríntios, né? Coríntios capítulo 1, versículo 27, que diz assim: pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir os sábios. Deus escolheu as coisas fracas do mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas inogáveis do mundo e as desprezadas e as que não são, para conduzir a nada as que são. Então a Bíblia diz que o Senhor ele vai lá no mundo, escolhe as coisas que não são, né, para confundir as que são, porque Ele é Deus. Por isso, muitas das vezes você vê pessoas contando um testemunho. Por que tantas pessoas contam o seu testemunho e falam que errou, que pecou, às vezes já matou, já prostituiu, já roubou, já fez aquilo e hoje está na presença de Deus? Eu quero deixar claro nesse testemunho que isso acontece. Por quê? Porque a Bíblia diz que Jesus veio salvar o perdido, né? O pecador. Então é por isso que tem muitas pessoas que têm um testemunho assim, mas de repente hoje ele tem uma vida transformada no sangue do Cordeiro, amém? Então, voltando para o testemunho, ela entregou esse recado, eu voltei para a casa do Senhor, fiquei firme na presença do Senhor, e os anos se passaram. Quando os anos se passaram, depois que eu estava na presença do Senhor, aproximadamente uns 3 anos que eu já estava firme, ou mais, não me lembro bem, a minha saudosa esposa, ela adoeceu. Ela deu um problema no pulmão, ela já tinha apenas a metade de um, na sua idade, né, quando ela era mais nova, houve uma complicação, ela arrancou um pedaço do pulmão dela,
mas vinha vivendo uma vida saudável até então, né? E aí ela começou a adoecer, eu peguei ela, levei ela para o hospital, né? Um hospital chamado Hospital Evangélico aqui da cidade de Anápolis, internei ela naquele hospital. Naquela época eu tinha um plano de saúde da Unimed, né? Internei ela particular e tive lá no hospital para visitá-la, né? Algumas vezes que eles liberavam para mim entrar, e numa dessas últimas vezes que eu estive no hospital para visitá-la, ela me pediu um abraço, e esse foi o último abraço que eu dei nela. Só vi nela depois, quando ela já estava morta. Me ligaram do hospital dizendo: seu Rafael, vem aqui no Hospital Evangélico, traz seus documentos, porque nós temos algo para falar com o senhor. Cheguei naquele hospital, a notícia era que a minha saudosa esposa tinha falecido. E nisso aí eu fiquei com as crianças pequenas. A minha caçula, né, ela estava com 2 anos de idade, portanto eu fui pai e mãe, né, desses meus filhos. Criei, zelei, ensinei nos caminhos do Senhor, cresceram dentro dos princípios da palavra de Deus. Sofri bastante, passei por muitas tempestades durante essa minha trajetória. E eu quero usar esse testemunho para você que está aí do outro lado, que às vezes está passando, né, ficou viúva ou ficou viúvo, né, está passando pelo momento difícil da sua vida, está pensando em desistir, está pensando em olhar para trás, às vezes está pensando em tirar até a própria vida, porque isso aconteceu comigo. Às vezes alguém pode perguntar: mas como que pode passar isso na vida de um cristão? Eu quero dizer para você que às vezes o momento que nós passamos, né, a dificuldade, as barreiras que nós enfrentamos, às vezes enfraquece a nossa fé, e às vezes nós pensamos mesmo em dar cabo à nossa própria vida. Mas o amor de Deus foi profundo, foi grande sobre a minha vida, porque Deus tinha planos da minha vida, Deus tem projetos da minha vida, né? E aquele momento o Senhor não permitiu que eu tirasse a minha vida, e eu prossegui fazendo a obra de Deus. E muitos se levantaram dizendo naquela época que eu iria me desviar ou afastar da presença de Deus, pelo momento que eu estava vivendo, porque eu fiquei com as crianças pequenas, né, cuidando de menina e menino, né, o menino homem que eu tenho, e as meninas minhas são meninas mulheres que eu tive que cuidar, né, tive que ser pai e mãe durante toda essa trajetória. Então o meu testemunho hoje, eu quero contar esse testemunho, estou contando para a honra e a glória do Senhor Jesus, para a edificação, e para que você que está aí do outro lado, que esteja passando, eu quero deixar essa mensagem para você, que você vai dar a volta por cima, que basta você confiar, basta você crer, basta você acreditar. Os anos se passaram, meus irmãos, e eu conheci uma nova pessoa, conheci uma jovem chamada Élica, né? E nós conhecemos, e eu não vou entrar em detalhe como nós conhecemos, porque de fato eu quero contar o que houve, o que aconteceu com o meu testemunho. Mas enfim, nós se conhecemos, começamos o namoro, oramos a Deus e nos casamos, né? Nos tornamos marido e mulher. Vivi casado com ela esses anos todos, até que o que aconteceu, meus amados irmãos? O Senhor Jesus novamente chama ela. Eu fiquei viúvo pela segunda vez. Fiquei viúvo a primeira e fiquei viúvo pela segunda vez. Na segunda vez que eu fiquei viúvo, ela começou a ter visões a olho nu, né? Ela via anjos dentro do quarto, e eu estava na casa de um senhor que congrega aqui conosco, qual a igreja que eu dirijo, que eu sou presidente do ministério, para a honra e a glória do Senhor Jesus. Isso não me põe melhor e nem maior do que ninguém, amados. Esse faz parte do meu testemunho, e eu preciso glorificar a Deus com ele. Então eu estava na casa de um irmão chamado o diácono Graciano. Eu iria pela manhã e pela tarde. Quando não dava para ir pela tarde, eu iria pela manhã orar com ele. Ele é um senhor que mora sozinho, e eu amava estar orando com ele. E um dia nós oramos junto, ele teve uma visão. E nesta visão, queridos, ele disse para mim que viu 2 flores sendo colhidas, né? 2 flores sendo colhidas. E quando ele fala que viu essas 2 flores sendo colhidas, eu entendi que era comigo, mas ele pensou que era com ele.
Ele falou para mim: olha, Bispo Rafael, perdão, desculpa, queridos. Ele disse para mim: olha, Bispo Rafael, essa visão que eu estou tendo é comigo, não é com o senhor, porque eu já estou velho e tal. Começou ali a falar algumas coisas, mas eu senti que era comigo, né? Por quê? Porque ele disse que viu 2 flores sendo colhidas, e na verdade a minha esposa estava grávida de quase 5 meses, né? E quando ele falou isso, meu coração se entristeceu, e eu perguntei para Deus: Senhor, não é possível que eu vou passar isso de novo, né? Eu quero dizer para vocês, amados, que a viuvez é algo que vem na vida da gente, que é algo, uma permissão de Deus. Nós não controlamos a vida, nós não somos dono da vida, né? O dono da vida é Deus. Ele, se você pensa que ama e eu penso que eu amo, Ele ama muito mais do que nós, porque foi Ele que nos criou. Na verdade, nós estamos aqui nessa terra, nós estamos emprestados um para o outro, né? Porque na verdade todos nós pertencemos a Deus, né? Essa é a genuína e pura verdade. Cheguei em casa e contei para ela, mas sempre quando nós vinha conversando, ela vinha deixando claro que o Senhor ia levar ela já vinha sentindo da parte de Deus, o Senhor já vinha visitando ela, né? O Senhor já vinha falando com ela algumas vezes, né? O Senhor já vinha revelando para ela, e da última vez foi essa visão que eu contei para vocês, que ela estava dentro do quarto, ela viu um anjo. E algo que eu quero contar para vocês também, que é muito importante, que eu não posso deixar de estar falando, é que eu e ela, nós tínhamos visão junto, né? Teve vezes que nós vimos, eu olhei assim e eu vi quando desceu assim, tipo um demônio em forma de um morcego, uma nuvem negra, né? E queria repousar assim no rumo da bexiga dela, onde ela sentia muitas dores, né? E eu vi aquele demônio, e de repente nós começamos ali, né, a clamar, e aquele demônio ele foi embora, e eu e ela nós vimos juntos, nós tínhamos as visões juntos, nós participávamos juntos. São várias outras visões, né, que eu não vou adentrar nesse testemunho, porque senão vai ficar muito longo, né, e esse testemunho eu vou ter que enviar ele pelo WhatsApp. Então pelo WhatsApp é bem complicado para enviar um testemunho grande, mas o meu testemunho, se eu for contar para vocês, ele é testemunho de mais ou menos 5 horas de duração, né, do que eu já passei. E detalhe, servindo ao Senhor. Por que eu quero deixar claro que foi servindo ao Senhor? Porque às vezes você vê hoje por aí muitas igrejas pregando, né, somente bens materiais, só prosperidade. Não tenho nada contra isso, mas o principal do Evangelho é que Jesus veio para salvar o pecador. Esse é o Evangelho genuíno, que Jesus morreu para que houvesse vida e vida em abundância, né? Que Ele veio para salvar o perdido, Ele veio para restaurar, né, a vida do pecador. Então eu digo que pode pregar prosperidade, sim, pode pregar, mas a igreja, ela está aqui na terra para pregar a salvação, né? Para pregar a salvação. Então, meus queridos, voltando ao meu testemunho, ela sempre tinha essas visões, nós tínhamos as visões juntos, nós dois, né? Já teve vezes de mim e ela, nós estávamos dentro do quarto, e eu olhar para o lado e ver um demônio, né? Um homem, um ser de chapéu na cabeça, bota, calça jeans. Eu acredito que aquele demônio que eu vi é o tal de cowboy, né? E ele desapareceu na nossa frente quando nós começamos a clamar o nome do Senhor Jesus. Queridos, eu quero dizer que esse testemunho é fiel e é verdadeiro, tá? Eu estou contando esse testemunho, e aqui eu estou contando para a glória de Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado, e para que vidas em todo o Brasil e fora do Brasil sejam alcançadas através desse testemunho. Por quê? Porque eu sei que este canal Semeando Vida é um canal que nasceu no coração de Deus, né? E foi revelado aos donos desses canais, apenas para divulgar o reino de Deus, mas foi nascido no coração de Deus, porque é um canal que eu mesmo ouvo muitos testemunhos e edifico a minha vida através dos testemunhos que eu ouço no canal Semeando Vida. Enfim, amados, essa minha esposa, ela também veio a falecer. Ela adoeceu e nós estivemos no hospital de Goiânia fazendo o tratamento. Ela tinha um problema no coração, uma CA no coração. Os médicos nos explicou que é um buraco que todos nós nascemos com ele no coração. Eu não sei falar na linguagem
médica, né, na linguagem técnica, realmente do sentido, mas eu vou tentar falar de uma forma mais clara possível, para que vocês possam ter uma compreensão, uma dimensão do que eu estou falando. Então, sim, ela tinha este buraco no coração que toda criança nasce, mas uma certa idade ele fecha, só que o dela não fechou, né? E os pais dela, por ser pessoas mais velhas, mais antigas, não levaram ela para fazer aqueles exames que hoje as crianças fazem, que os filhos fazem, né? Teste de pezinho e etc. Não levaram ela. E com o tempo começou a apresentar alguns sintomas, né? A pressão dela começou a subir, né? Ela começou a sentir tonturas e na gestação nós descobrimos que ela estava dessa forma. Eu quero dizer para você que do decorrer desse tempo ela ficou grávida, né? E perdeu as crianças, né? E por último os médicos disseram que ela não engravidaria mais, que ela não tinha esse perigo de engravidar, né? Porque ela tinha cisto útero, e foi falando, e disse que ela não engravidava. Mas enfim, amados, ela acabou engravidando, né? E ficou de retirar a criança, né, no hospital. Os médicos estavam preparando tudo para retirar a criança, né? Porque ela poderia morrer se ela continuasse com a gestação. Mas enfim, o que aconteceu? Ela foi para retirar essa criança no hospital de Goiânia. Eu acompanhei ela, né? Só que a doutora me chamou no particular e falou para mim: olha, Rafael, de qualquer maneira ela pode não resistir, ela tem 1% de vida só, né? Mesmo nós tirando a criança, e se ela continuar com a criança, ela vai vir a óbito do mesmo jeito. Eu chamei ela num canto lá no hospital, nós conversamos, pegamos uma direção com Deus, oramos a Deus naquele momento, e o Espírito Santo de Deus nos direcionou a tomar essa decisão, e essa decisão foi feita por ela, né? Eu deixei que ela escolhesse qual seria a melhor decisão, se ela queria continuar com a criança, né? Porque ela viria a óbito do mesmo jeito, porque ela tinha problema pulmonar, tinha várias complicações, foram várias que foram surgindo, enfim, não tinha nenhuma possibilidade dela conseguir sobreviver com essa criança, não tinha, foram cortadas todas as possibilidades, os melhores médicos, né? A pulmonologista ali de Goiânia, os cardiologistas e todos os médicos que acompanharam, o grupo de médicos de Goiânia falou: olha, não tem condição dela continuar com essa gestação. Enfim, tiraram a criança, né? Tiraram a criança, mas quando foi às 2h da manhã, ela veio a óbito. O Senhor Jesus colheu ela e levou, né? Só que eu esqueci de falar, eu quero contar um detalhe. Às 2h da manhã, antes das 2h da manhã, eu vim embora, porque a médica falou para mim: senhor Rafael, eu ia ficar numa praça de Goiânia e ia dormir dentro do meu veículo. Ela falou: olha, o senhor pode ir embora para Anápolis, porque ela está no UTI, e no UTI o senhor não entra a qualquer horário, no UTI tem um horário certo de visita. Então, senhor Rafael, o senhor vai para a casa do senhor, vai para Anápolis, qualquer coisa nós ligamos para o senhor vem correndo para o hospital. E como eu tinha crianças de menor em casa, eu pensei nisso e voltei. Quando eu chego em casa, eles me ligam, né, para mim levar os documentos. Quando eles me ligaram para mim levar os documentos, logo que eu senti, que eu percebi que também algo ruim tinha acontecido, meu coração entristeceu. Eu liguei para o Bispo Luiz, né, que é um dos dirigentes do nosso ministério. Ele veio até mim, pegou meu veículo, foi dirigindo daqui para Goiânia. Nós pegamos a minha ex-sogra na casa dela e fomos diretamente para Goiânia. Quando chegamos em Goiânia, o que eu pensei aconteceu: o Senhor tinha colhido a minha esposa. Detalhes: tudo na vida do cristão, a Bíblia diz que tudo contribui para o bem do que amam a Deus, né? Todas duas eram servas do Senhor, morreram na presença do Senhor, com suas vidas no altar, fazendo a obra de Deus, né? Eram mulheres valorosas, né? Eram mulheres dedicadas à obra de Deus, deram o seu melhor ao reino de Deus, e Deus, ele sabe o porquê, ele conhece todas as coisas, ele sabe de todas as coisas. E aí eu fiquei pensando, um dos detalhes, por que Deus não permitiu que essas gestações, né, chegassem até o final. Porque, amados, na primeira ficou meus filhos, né?
Agora na segunda, imagina como é que eu ia ser meu sofrimento de novo, ter que cuidar dos primeiros filhos que eu tinha sem a mãe, e o segundo agora sem a mãe. Como que seria para mim? Eu acho que seria insuportável, eu acho que eu não suportaria passar por tanto sofrimento igual eu já passei, e ter que olhar para agora meus filhos, né, que se ela tivesse dado certo, ela tivesse conseguido ter essas crianças, como que eu ia fazer? Então Deus, ele sabe de todas as coisas. Se Deus tivesse permitido, logicamente que a gente ia cuidar, como eu cuidei dos outros, né? Somos pais, temos amor, mas o Senhor, ele sabe de todas as coisas, né? Quem sou eu para indagar a Deus porque eu perdi 2 esposas, perdi 3 filhos, né? Porque foram 3 filhos que foram mortos. Quem sou eu para questionar a Deus? Quem sou eu para dizer, Senhor, o Senhor não poderia ter feito isso? Não, eu não posso questionar a Deus por esse motivo. Por quê? Porque tem pessoas no mundo que estão passando coisas piores do que eu. Tem pessoas que nesse momento estão com câncer deitado num leito, né? Tem países que entram em guerra, né? Como ali a Rússia com a Ucrânia, né? Como ali hoje, que eu estou gravando esse testemunho, está acontecendo uma guerra ali em Israel com o grupo que eles dizem ser terrorista Hamas, né? Que eu não posso afirmar, que eu não entendo dessas coisas, mas eu estou falando segundo o que eles falaram, porque eu não posso afirmar nada, porque não é do meu conhecimento. Mas quantas vidas lá não estão morrendo, né? Quantas vidas não morrem de acidente? Quantas famílias no momento que eu estou gravando esse vídeo, às vezes não perdeu a esposa, não perdeu o pai, não perdeu a mãe, né? Não perdeu o filho. Então eu não posso questionar a Deus. Jó não questionou a Deus, né? Jó ali, perdeu tudo que tinha, mas permaneceu fiel ao Senhor. Nós precisamos entender uma coisa, que nós servimos a Deus não pelo que Ele pode nos dar, mas nós servimos a Deus pelo que Ele é, tá? Então, por mais que venha algo na sua vida que contrarie a sua própria vontade, tranquilize a sua alma e confia no Senhor, porque Ele sabe de todas as coisas, né? Ele sabe de fato o que é melhor para nós, Ele consegue ver o futuro, Ele consegue ver o amanhã. Lógico que nós, como seres humanos, nós não queremos aceitar isso. Quem quer perder as pessoas que a gente ama, né? Quem quer perder a pessoa que você vê do lado, a pessoa que você ama, a sua esposa, o seu esposo, o seu filho, ninguém quer perder. Mas se Deus, Ele levar alguém da nossa família, sabe que Ele leva, Ele tem entendimento, Ele sabe o que está fazendo, e um dia nós vamos entender o porquê de tudo isso aconteceu, por que Deus permitiu, por que Deus escolheu, por que Deus levou. E eu tenho certeza que esse ente seu querido que faleceu, que morreu, que hoje dorme no Senhor, vai estar ou já está em lugares melhores do que eu e do que você, para a honra e a glória do Senhor Jesus. Passei um sofrimento também na segunda perca, amados. Quase que entrei em depressão, né? Tive apoio de alguns irmãos, porque naquele momento, como diz a palavra, até meus irmãos me desampararam. Muitos que batiam no meu ombro, que comiam na minha mesa, me viraram as costas, me rejeitaram, me abandonaram pelo meio do caminho, mas teve uma pessoa que não me abandonou, e o nome dessa pessoa é Jesus Cristo, né? Esse nunca me abandonou e sempre esteve do meu lado com tudo que eu passei, com todo o sofrimento que eu passei. Houve noites que pareciam dias da minha vida, que eu não conseguia dormir. Na verdade, algumas vezes para me dormir, eu tive que usar um medicamento que eu fui na farmácia e comprei, que colocava debaixo da língua, e aquilo lá vinha dando sono até dormir. Mas chegou um momento que eu falei com Deus, Senhor, eu não posso continuar dormindo através de remédios, né? Eu não posso viciar nesses remédios. E comecei a orar e enfrentei o desafio, amados. E quero dizer para vocês que eu venci. O Senhor Jesus, Ele me deu a vitória. Você que está aí do outro lado, meu irmão, minha irmã, que está passando por um problema, né? Que você se sente só, que você pensa que você está sozinho, eu quero dizer algo para você. O Senhor, Ele é contigo. Deus não te abandonou. Deus não te abandonou. Alguém pode olhar e dizer, mas bispo, meu esposo faleceu, meu filho faleceu. Deixa eu falar algo para você. Nós sabemos desde o princípio que a Bíblia nos deixou claro, né? Que nós morreríamos um dia, né? Que ninguém veio aqui para essa terra para viver eternamente nessa terra. Nós vamos viver eternamente no céu, mas aqui na terra nós não vamos viver eternamente.
Então a nossa vida aqui é passageira. Nós temos que entender que por mais que nós amamos, nós sofremos pela morte de um ente querido, nós temos que entender, amados, que a palavra de Deus diz que um dia nós iremos partir, um dia nós iremos sair dessa terra, mas nós temos que confiar no Senhor, nós temos que confiar. Olha ali do meu lado está escrito fé, aqui desse outro lado aqui está escrito gratidão. Duas coisas que nós temos que ter: fé e gratidão. Gratidão a Deus, porque eu não posso ser injusto. Senhor, o Senhor levou minhas duas esposas, eu fiquei viúvo. Senhor, o Senhor não poderia ter feito isso, né? Começar a questionar a Deus, esquecer das coisas boas que Deus tem feito na minha vida. Quantas coisas que Deus tem acrescentado na minha vida. Deus tem me dado saúde, Deus me deu graça para cuidar dos meus filhos, Deus me dá força para levar a sua palavra, Deus colocou alimento na minha mesa, né? Porque alguém pode falar, não, mas o alimento é a gente que coloca. Não, mas se Deus não me desse saúde, se Deus não me desse vida, se Deus não me desse disposição, se Deus não abrisse as portas de emprego, né? Então tudo isso é gratidão a Deus e fé, porque eu sei que tudo que acontece na minha vida está no controle de Deus. Deus está no controle de tudo. É como se você estivesse vendo uma televisão e tivesse um controle na sua mão. Com esse controle, amados, você consegue ali controlar o que você quer assistir, qual o canal que você quer assistir, porque você está com o controle nas suas mãos. Então na minha vida, na sua vida, quem controla é Deus. Então se você se encontra no estado depressivo, se você se encontra entrancado dentro de um quarto, se você encontra agora, nesse momento que você vai ver esse vídeo, você pensa em suicidar, tirar a sua vida, porque Deus te abandonou, porque você está passando por problema, e o diabo também dizendo que Deus te abandonou, porque se Deus não tivesse te abandonado, você não estava passando por tudo isso. Eu quero dizer algo para você, que nessa terra Deus permite nós passar por muitas coisas sim, né? Deus permite nós passar por tribulações, por problemas, né? Por dificuldade, porque nós não somos melhor do que ninguém. Não é o fato de nós crermos em Deus, de nós servirmos a Deus, que nos coloca melhor do que as outras pessoas. Então assim, a luta e o problema também vem na vida do cristão, né? Nós enfrentamos essas dificuldades. O sol, né, nasce para todos, nasce para o bom, nasce para o ruim, nasce para o justo e nasce para o injusto. Então isso prova que Deus, Ele não faz diferença de pessoas. Então se Deus não faz diferença de pessoas ruins, por que Ele vai fazer diferença de pessoas justas? Por que nós temos que viver melhor? Por que eu tenho tudo para a minha vida tem que dar certo e nada pode dar errado? Não, às vezes Deus permite dar errado na minha vida, para até mesmo ver como que está a minha vida, a minha comunhão com Deus, porque tem pessoas que dizem que ama a Deus, mas quando as coisas começam a acontecer ao oposto daquilo que elas querem, elas começam a questionar a Deus, né? Muitos abandonam a Deus, muitos rejeitam a Deus, porque diz, não, eu não mereço passar por essa situação. Eu quero dizer para você, meu amado, que se encontra aí do outro lado, neste momento desse meu testemunho, Deus está falando ao seu coração, que vai mudar a sua história, vai mudar a sua vida. Mas o significado de Deus mudar a sua vida e mudar a sua história não significa que você vai deixar de ter problemas, porque os problemas sempre virão na sua vida, mas o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, Ele sempre vai estar ao nosso lado, ao teu lado, né? Para nos ajudar, para nos defender, para nos colocar de pé, para que nós superamos todas as dificuldades que nós passamos, amados. E aí, meus queridos, mais uma vez, eu volto a chorar e a lamentar a morte da minha segunda esposa. Chorei, quase entrei em depressão, e muitos me abandonaram, como eu estava falando, muitos me rejeitaram, né? E muitas pessoas que não tinham entendimento chegavam em mim e falavam, mas se você casa e a esposa morre. Eles não conseguem entender, eles não têm a mentalidade de entender que Deus é o dono da vida. A Bíblia diz que o Senhor, Ele dá a vida e Ele tira. Nenhum homem tem um poder, né, sobre a vida do outro, a não ser que a pessoa vá lá e tira, mata a pessoa. Mas quando a pessoa morre, né, porque Deus permitiu um caos de doença, né, num caos aí de enfermidade. Logicamente que tem pessoas que antecipam a sua morte. Qual pessoas? Aquelas que às vezes, né, elas vão mexer com assalto, colocam a arma, e às vezes pode antecipar a sua morte, né? Mas quando Deus quer livrar, Ele livra também, porque Ele é Deus.
E então, amados, eu passei por este problema, enfrentei essa dificuldade, né? Perdi 3 filhos, e o último que ela partiu, ela estava com a criança. Quando tirou a criança, né, a criança não tinha possibilidade de sobreviver, porque estava com 5 meses de idade, e ela também partiu para a glória. E o bispo Rafael, sofri bastante, chorei bastante, me humilhei, às vezes até fiz algumas perguntas para Deus que hoje eu vejo que eu não deveria ter feito. Perguntei para Deus: Senhor, por que de tudo isso? Por que eu enfrentei tudo isso? Por que eu passei por tudo isso? Mas hoje eu entendo que tudo contribui para o bem do que amam a Deus. Quando eu não era servo de Deus lá no mundo, eu aprontei muito, eu bagunçava muito, eu brigava muito, né? Eu andava armado, né? E então assim, eu envolvi com vários tipos de problemas, e Deus sempre me livrando, e Deus sempre me dando vida, porque Deus já sabia que eu era separado, e que eu ia ser um soldado valente na sua presença, e que eu ia passar por baixas, né? Igual eu passei, tive baixas na minha vida, mas eu ia permanecer de pé, e ia continuar pregando o evangelho com toda a força, com toda a garra, com toda a ousadia, porque o meu Cristo vive, né? Para onde irei eu se o Senhor é o caminho? O Senhor é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por Ele, né? Ninguém vem ao Pai a não ser por intermédio de Jesus. Então Jesus me alcançou, Jesus me aceitou eu, um pecador, uma imundice, uma podridão de pecado, cheio de problema, cheio de defeito. Eu quero dizer para você que está aí do outro lado, se você anda na podridão, no pecado, não importa a situação que você está, eu quero dizer para você que Jesus, Ele te ama, e Ele vai tirar você desse lamaçal, Ele vai mudar a sua história, Ele tem salvação para a sua vida, Ele tem renovo, Ele tem esperança, porque a esperança, ela nunca acaba, né? Porque o Senhor Jesus, Ele sempre está de olho nos seus filhos, né? Então creia que Deus tem esperança para você, e que por mais que você esteja enfrentando um problema, as mãos de Deus vão te alcançar. Queridos, passado algum tempo, né, eu comecei a orar a Deus, falei: Senhor, minha vida está difícil, como eu dirijo a igreja, como que eu vou dirigir, Senhor, a igreja sozinho? Senhor, como é que eu vou fazer a tua obra agora só? Porque é difícil para um homem estar na frente da igreja, né? Quem é pastor e sabe, né? Quem é pastora, que tem mulheres que são pastores e também sabe, é muito difícil você sozinho fazer a obra de Deus. E eu comecei a orar a Deus, né? Para Deus colocar alguém na minha vida, e Deus ouviu o meu clamor. Hoje eu sou casado novamente, né? E eu quero contar para vocês como que Deus fez isso na minha vida. Eu estava orando no monte, quando Deus falou comigo mesmo. É isso mesmo que você ouviu, Deus falou comigo mesmo, através da minha boca. E Deus começou a falar comigo: meu servo, eu colhi aquela rosa, foi eu que colhi aquela rosa para o meu jardim. E Deus começou a falar muitas coisas comigo, e algumas coisas que Deus começou a falar, Deus não permitiu que eu entendesse, Ele começou a falar em mistério, né? E